Há 5 dias do segundo turno das eleições, o Brasil vive uma grande expectativa. Afinal, caberá exclusivamente ao eleitor, através do seu voto, definir os rumos e o futuro do país para os próximos anos. E a Tribuna Independente desta noite abordará justamente o tema das eleições 2010 e entrevistará o senador Renato Casagrande, do PSB Capixaba, eleito o novo governador do Espírito Santo com mais de 1,5 milhão de votos válidos. Começa agora, ao vivo dos estúdios da Rede Vida em Brasília, a Tribuna Independente, o Plenário do Povo, com a apresentação do jornalista Leandro Mazzini. Olá, muito boa noite a você, telespectador da Rede Vida. Nosso convidado de hoje no Tribuna Independente, direto de Brasília, é um nobre cidadão nascido na pequena Castelo, no Espírito Santo, que ganhou o Brasil. Um dos senadores mais votados do Espírito Santo, atualmente é senador, já foi vice-governador, já foi deputado federal e agora governador eleito do Espírito Santo. Obrigado pela sua presença, Renato Casagrande. Obrigado, Leandro, Denise e a todos que estão nos acompanhando pela Rede Vida. Olha, quase que eu falo que você foi eleito para presidente da República aqui, por isso calma. Que eu... E um dia, o senhor vai ser? Não, tem que ter calma. Primeiro é Dilma, né? Depois... Então já está se lançando. Muito obrigado, Denise Rotenburg, pela sua presença. Você é repórter do Correio Brasiliense e também meu colega aqui da Rede Vida Televisão. Boa noite, Leandro. Boa noite, governador eleito, senador. Boa noite. Uma honra tê-los aqui. E você, telespectador, gostaria que você conhecesse um pouco mais do perfil do nosso entrevistado de hoje, Renato Casagrande, senador eleito governador do Espírito Santo. Nascido em 1960 no interior do município de Castelo, no estado do Espírito Santo, Renato Casagrande é graduado em Direito e Engenharia Florestal. Filiado ao PSB desde 1987, em seu estado, Renato Casagrande foi vice-governador, secretário de Estado da Agricultura e do Meio Ambiente. Após 2 mandatos na Câmara dos Deputados, Renato Casagrande foi eleito senador, com mais de 1 milhão de votos, a maior votação capixaba até agora. Foi Renato Casagrande que propôs a criação e trabalhou para a aprovação do portal Transparência, e durante o mandato como senador, tem se destacado por atuar em prol do cooperativismo, das micros e pequenas empresas e do desenvolvimento sustentável. Muito bem, Renato Casagrande, eleito governador do Espírito Santo. Posso fazer uma correção? Por favor. Na verdade, eu fui deputado federal 1 mandato, mas fui deputado estadual também 1 mandato. Deputado então, estadual também. Aí na apresentação, foi dito que eu tive 2 mandatos na Câmara Federal, foi um só. Então foi 1 para estadual e 1 para federal. Que fique registrado. Obrigado pela sua presença. Agora, 1 milhão de votos, isso não é pouca coisa. O senhor já tem representado muito bem o Espírito Santo aqui no Congresso. Como vai ser agora esse desafio como governador do Espírito Santo? Como começa a sua gestão dia 1º de janeiro? 1.034.000 votos para o Senado, 1.502.000 para o governo do Estado. E uma votação, de fato, histórica no Estado. Nenhum governador do Espírito Santo teve um desempenho deste tamanho até agora. Então, uma votação que me deixa muito feliz, naturalmente, muito alegre e, ao mesmo tempo, joga luz na minha responsabilidade. A responsabilidade seria a mesma, ganhando por 1 voto ou ganhando da forma como eu ganhei, mas a expectativa das pessoas, sem dúvida, aumenta pelo trabalho que eu vou fazer e pela votação que eu tive. Então, é bom ganhar com esse percentual, a confiança que o povo tem no trabalho que eu apresentei na campanha, na minha história política, nas minhas propostas, nas alianças que eu consegui articular nessa campanha, e eu tenho que retribuir isso, Leandro, com muito trabalho, né? Daqui para frente, não tenha dúvida, que vai ter que ser muito trabalho para um estado como o estado do Espírito Santo, que é o estado da região sudeste, que é um estado pequeno, né? Com população ainda pequena, com eleitorado pequeno, mas um estado que tem crescido acima da média nacional, um estado que tem se projetado com a sua economia, tem atraído grandes investimentos e organizou a sua administração pública nesses últimos 8 anos, com Paulo Artung à frente do governo. Então o estado tem se colocado como o estado que mais reduziu pobreza nesses últimos anos,
Então, nós vamos continuar esse investimento lá no Espírito Santo. Por falar em alianças, o senhor reuniu todos os aliados do presidente Lula, repetiu lá no Espírito Santo a Aliança Nacional? Repetimos a Aliança Nacional e agregamos o Partido Verde. Né? O Partido Verde lá me apoiou já desde o primeiro turno, Denise, porque nossa relação com o Partido Verde é muito boa, a relação minha com a Marina também é uma relação muito boa, pela militância nossa aqui no Senado, nessa área de mudanças climáticas, de meio ambiente, de sustentabilidade. Então o PV já ficou comigo, eu consegui agregar em torno da minha candidatura, além do PSB, mais 15 partidos. Isso fez com que houvesse dois palanques, o palanque da Dilma e comigo também a Marina, e o palanque adversário, que era o palanque do José Serra. Como é que... Por favor, Denise. Não, mas essa aliança que o senhor fez, ela vai se reproduzir agora na montagem do seu governo? Já está pensando no secretariado? Vai abarcar todos esses partidos? Nós já estamos começando a pensar na montagem do governo, mas lógico que eu estou, por enquanto, num diálogo comigo mesmo. Né? Não abrimos ainda a conversa, estou fazendo uma reflexão primeiro, dos quadros, pensando em nomes, no perfil, mas eu não tenho compromisso de colocar os partidos todos em governo, em primeiro escalão de governo. O pré-requisito para compor um governo é o pré-requisito da pessoa ter capacidade de construir o projeto junto comigo, né, de puxar, de coordenar junto comigo um trabalho em cada área. Se os partidos tiverem bons nomes, eu aproveitarei os nomes dos partidos. Eu quero prestigiar os partidos, quero valorizar os partidos, mas não farei nenhuma distribuição de cargos, né, para contemplar um partido se o partido não tiver um nome adequado para cada área. E os partidos compreendem isso, até porque muitos dos partidos têm prefeitos. E todo mundo sabe como é que é difícil montar uma equipe. Não é fácil montar uma equipe que produza resultado, que trabalha com harmonia, que tenha um comportamento correto. E nós avançamos no Espírito Santo. Agora é daqui para frente, eu não posso retroceder em nada, não posso retroceder na área administrativa, então tenho que montar uma boa equipe. E eu tenho tido e tenho visto que os partidos terão uma compreensão e têm uma compreensão de que eu preciso montar uma equipe bastante competente, equilibrada, com capacidade de dialogar com a sociedade. Vou buscar nos partidos, se os partidos não tiverem, vou buscar fora dos partidos, na sociedade, para que eu possa montar essa boa equipe. O atual governo tem excelentes nomes que também poderão dar contribuição, então o objetivo é esse, nós continuarmos com o Estado organizado como ele está. Além disso, acho que é importante a gente fazer uma reflexão, o Estado passou por um período, o Estado do Espírito Santo passou, antes de 2003, por um período de muita turbulência política, né, com a Assembleia Legislativa, durante 3 governos, dominando o Poder Executivo. Isso levou o Estado a uma desorganização muito grande. O Poder Executivo ficou refém da Assembleia Legislativa, comandado por um grupo da Assembleia. Isso ficou para o passado, isso ficou no passado. E queremos, naturalmente, que a relação com a Assembleia seja uma relação que dê segurança à sociedade capixaba. Agora, o senhor pensa em puxar parlamentares? Os suplentes de todos os estados estão em polvorosa, num suspense, esperando que os governadores eleitos puxem parlamentares para o secretariado para que eles possam ingressar na Câmara. O senhor pensa em chamar algum parlamentar da sua base capixaba para assumir o secretariado? Ainda é cedo para a gente dizer isso. Nós estamos ainda numa fase de transição administrativa, montei uma equipe de transição, né, pessoas da minha relação e com pessoas do governo atual. Montamos uma equipe que está cuidando de aprofundar o conhecimento, as primeiras propostas para o primeiro momento do governo. Eu ainda não tenho formulado um perfil exato do governo, ainda está cedo, quero esperar acabar o segundo turno da eleição presidencial, para que eu verifique como vai ficar o processo eleitoral, o final desse processo eleitoral,
né, o quadro final. Então, a partir desse momento de novembro, início de novembro, é que eu vou começar efetivamente a pensar na composição do governo. No primeiro momento, eu estou cuidando muito da área administrativa e vou cuidar até final de dezembro, nessa definição dos primeiros projetos, primeiras propostas, primeiras ações, né, que nós vamos tomar a partir de 1º de janeiro, e a composição do governo e o perfil do governo daqui a pouco mais. Governador eleito do Espírito Santo, Renato Casagrande, está aqui na tribuna conosco hoje. Para você, telespectador da Rede Vida de todo o país, ao meu lado, Denise Rotenburgo, do Correio Brasiliense, também da Rede Vida, me ajudando a entrevistá-lo. Governador Renato Casagrande, o Espírito Santo tem se destacado agora nos últimos meses por causa do pré-sal, né? O que o pré-sal pode contribuir, como ele pode contribuir para a economia do Espírito Santo? Ou então é muito cedo ainda para falar nisso? Não, não é cedo não. Nós já começamos a exploração comercial do pré-sal no Espírito Santo. Foi o primeiro estado? O primeiro estado a iniciar essa exploração comercial. O presidente Lula esteve lá. O estado já está explorando o pré-sal. Nós já estamos comercializando o petróleo do pré-sal. Então, o estado já, teoricamente, já começa a se beneficiar, tanto na geração de emprego, como na adoção de tecnologias, desenvolvimento de tecnologias e até na arrecadação de royalties de petróleo, porque essas áreas são áreas licitadas no modelo de concessão e que o Estado recolhe royalties de participação especial e bônus, né, de assinatura desses contratos. Então o Estado já está começando a arrecadar ainda no início. O Espírito Santo é o segundo estado em reserva de petróleo. O Espírito Santo é o segundo estado em produção de petróleo. O Rio de Janeiro está lá na frente, né? O Rio está muito na frente, produz quase 90% do petróleo do Brasil, mas o Espírito Santo está com a produção crescente de petróleo, mais de 300 mil barris de petróleo por dia, vai crescendo, estamos no início, então o pré-sal é importante para nós, é importante para este momento, né, de geração de emprego, de renda, para atração de investimentos privados, para investimentos públicos. A Petrobras tem feito investimentos importantes no Estado, mas ele não pode ser importante só agora. Por isso que o governo criou alguns instrumentos de distribuição desse recurso do pré-sal, não só do pré-sal, distribuição de recursos dos royalties e de financiamento de alguns fundos na área de meio ambiente, para que a riqueza do petróleo seja uma riqueza que possa preparar o Estado também para o futuro. Muito bem, Renato Casagrande, senador e governador agora eleito pelo Espírito Santo, está conosco aqui hoje na Tribuna Independente, direto de Brasília, ao vivo para todo o país. Eu vou pedir um breve intervalo e já voltamos daqui a 2 minutos.